Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os efeitos da reforma trabalhista no contrato de trabalho do empregado doméstico. E esse tema é um tema de muita importância dentro do direito do trabalho, e muito tem se discutido se os termos da reforma serão aplicados ao empregado doméstico ou não. E aí, hoje nós vamos fazer algumas ponderações sobre o tema, cientes que tudo que nós estamos discutindo sobre a reforma trabalhista tem uma grande possibilidade de ainda ser modificado, grandes interpretações, várias possibilidades de interpretações sobre os vários temas ainda surgirão. Então, certamente, o que nós vamos tratar aqui ainda pode ser objeto de posteriores mudanças, estamos cientes disso, mas o que eu quero fazer hoje é trazer para vocês apenas algumas reflexões sobre algumas possibilidades de aplicação ou não dos termos da Lei 3.467 de 2017 ao contrato de trabalho do doméstico. E aí, antes de entrarmos propriamente no trabalho do doméstico, é importante nós ressaltarmos a questão do empregado doméstico no Brasil. Porque, como todos sabem, o empregado doméstico ele é regido por uma norma especial, e essa especialidade ela começa lá na Constituição, que tem um rol de artigos, um rol de incisos, na verdade, que tratam sobre os direitos sociais. E lá no parágrafo único do artigo 7º, são restringidos alguns desses direitos sociais que serão aplicáveis ao empregado doméstico. Então, no Brasil, hoje, nós temos 7.200.000 empregados domésticos e apenas 1.700.000 são formalizados. No mundo todo, o Brasil ele é o que mais tem trabalhadores domésticos, seguido pela Índia, pela Indonésia e pela Filipinas. Então, nós não estamos tratando aqui de um empregado qualquer, nós não estamos tratando aqui de um empregado que não tem relevância no mundo jurídico e na vida social. É um empregado que tem expressividade, muito embora, juridicamente, ele, ao longo dos anos, ele não tenha sido tratado da forma como deveria, juridicamente falando. Por que disso? E aí eu quero começar falando sobre a questão cultural, sobre a origem do trabalho doméstico no Brasil, porque para nós entendermos hoje, para nós refletirmos sobre a aplicação da nova lei ao contrato de trabalho doméstico, nós temos que ter esse panorama histórico. Culturalmente, no Brasil e no mundo, o contrato de trabalho doméstico ele é associado à figura do escravo. Então, como é que surgiu o doméstico no Brasil? Era aquele trabalhador que era escravo. Quando teve a abolição da escravatura, ao invés de sair da casa do seu senhor, ele preferiu continuar lá, com medo de enfrentar a vida lá fora. E aí ele continuou exercendo trabalho doméstico. E aí nós tivemos muitas mudanças culturais, tivemos muitas mudanças históricas na sociedade, muitos trabalhadores conseguiram novos direitos, mesmo depois de muita busca, depois de muita luta, depois de muitas manifestações, e o doméstico não. Um dos motivos para isso não acontecer é que o doméstico ele é um trabalhador que ele é pulverizado. Eu não tenho um aglomerado de domésticos trabalhando em um determinado local, como eu tenho em uma grande empresa, por exemplo, que acontece com os demais empregados. Então, o doméstico, cada um trabalha numa casa. É raro você ver uma casa que tenha mais de 2 ou 3 empregados domésticos. Por essa razão, por eles não se associarem, e até a Emenda Constitucional 72 não era reconhecida a validade da negociação coletiva para o empregado doméstico, esses trabalhadores acabaram ficando dispersos e, com isso, o reflexo foi que eles sempre tiveram uma diferenciação de direitos na ordem jurídica trabalhista.
Então, o doméstico ele nunca teve equiparação de direitos e ainda não tem, muito embora tenha sido veiculado pela mídia no ano de 2013, 2015, com a Emenda Constitucional 72, com a Lei Complementar 150, que ele alcançou igualdade de direitos, ele não alcançou igualdade de direitos. O que aconteceu foi uma extensão de alguns direitos que não estavam previstos no parágrafo único do artigo 7º, passaram a estar previstos ali e foram regulamentados posteriormente pela Lei Complementar 150. Então, o que nós temos hoje em relação ao emprego doméstico, socialmente falando? Nós continuamos tendo vários trabalhadores que, em alguns momentos, nem são considerados trabalhadores. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, a minha tese de mestrado minha dissertação foi sobre o empregado doméstico, e eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com os empregados domésticos. E eu constatei que muitos empregados, muitas empregadas, porque, muito embora a gente fale empregado doméstico, que não é uma profissão só de mulheres, mas 90% dos empregados domésticos são do sexo feminino. E aí, as que eu entrevistei, algumas delas me disseram que não gostam de ser reconhecidas como empregado doméstico. Se elas estão no seu final de semana com seus amigos em um bar, elas não gostam de serem reconhecidas como empregado doméstico. Outras me disseram que não gostam de ter a sua carteira anotada como empregado doméstico, que elas preferem que não seja anotada a carteira de trabalho, a ter uma anotação como empregado doméstico, porque, segundo elas, isso vai sujar a carteira. Então, foi impregnado na cultura brasileira, isso em outros países também é dessa forma, uma ideia de que o empregado doméstico é um trabalhador à parte, é um trabalhador inferiorizado, e a lei acabou abarcando essa noção de inferioridade, de discriminação. E aí, toda a legislação que nós temos aplicadas ao empregado doméstico, ela sempre foi uma legislação discriminatória, considerando o tratamento que é dado aos demais empregados. E aí, um dos argumentos que sempre é utilizado para essa diferenciação, muitos me dizem, Miriam, mas é certo haver diferenciação entre os direitos do doméstico e os demais empregados? Porque o empregado doméstico ele não gera lucro para o seu empregador. Tanto que é um dos requisitos para se caracterizar a relação de emprego doméstico é que o empregador não tenha finalidade lucrativa com o trabalho do empregado. Concordo com isso, entendo, só que nós precisamos analisar o seguinte, o empregado doméstico hoje, atualmente, ele não é o mesmo empregado doméstico da Idade Média. Ele não é o mesmo empregado doméstico que existia há muitos anos. Porque, naquela época, o empregado doméstico ele era um artigo de luxo. Então, somente aqueles empregadores que tinham muitos empregados e que tinham uma situação financeira privilegiada conseguiriam manter um doméstico. E aí, a doméstica ficava em casa, cuidando dos prazeres da sua senhora. Agora, na sociedade atual, o doméstico ele não é mais esse tipo de empregado. Muito embora eu ainda tenha, em minoria, esse tipo de conformidade, mas, na sua maioria, hoje, o empregado doméstico é aquele que fica em casa, cuidando da casa, para a mulher trabalhar. Então, com o aumento do mercado de trabalho da mulher, cada vez mais é necessária a figura da empregada doméstica, daquela mulher que vai cuidar da casa, que vai limpar, que vai cozinhar, da babá, que vai cuidar dos filhos, da cuidadora de idosos. Por que eu tenho cuidador de idosos? Porque os filhos não conseguem cuidar. Por quê? Porque eles estão trabalhando. Então, na nossa sociedade capitalista, onde eu tenho cada vez mais acumulação de bens, de riquezas, onde o tempo é cada vez menor, o empregado doméstico passou a ser uma necessidade. Então, eu não consigo entender que hoje o empregado doméstico não traga benefícios para o seu empregador. Muito embora ele não tenha um objetivo lucrativo direto com o trabalho do doméstico, mas indiretamente existe sim a intenção de lucro com o trabalho do doméstico. É só pensar na mulher que tem filhos, que trabalha e que tem uma babá. O dia que a babá fala, eu estou doente, eu não vou trabalhar, acabou. Isso vira um transtorno. Por quê? Porque a mulher também, consequentemente, não vai conseguir trabalhar. Então, eu entendo que
Muito embora não existe essa lucratividade direta com o trabalho doméstico, mas indiretamente ela existe e ela deve ser considerada. Porque se você olhar sob o ponto de vista do empregado, para o empregado não tem diferenciação. Muito pelo contrário. O empregado doméstico, o trabalho prestado pelo doméstico, muitas vezes é ainda mais penoso que o trabalho prestado pelos demais empregados. Ainda mais diante da legislação que nós temos no Brasil. Que até a Emenda Constitucional 72, o empregado doméstico não tinha sequer regulamentação de jornada de trabalho. Então, ele poderia trabalhar 24 horas por dia, o empregador chegava de madrugada, com fome, e aonde? Lá no quarto da doméstica. Chamar para ela levantar e fazer a janta. Então, se você olhar sobre o ponto de vista de evolução social, proteção ao empregado, dignidade da pessoa humana, todos esses fundamentos e objetivos que nós temos da República Federativa do Brasil, o empregado doméstico ele fica muito distante de tudo isso. E aí, fazendo uma análise técnica, e eu não estou aqui simplesmente com um discurso protetivo ao empregado doméstico, eu estou fazendo uma análise técnica, jurídica desse trabalhador e da sua legislação, nós não temos outra conclusão senão dizer que empregado doméstico sempre foi algo de discriminação. E aí toda a legislação aplicável a ele, na sua maioria, é a chamada legislação simbólica. Esse termo foi introduzido no Brasil por Marcelo Neves. E ele trata muito bem desse termo de legislação simbólica, que fala que a legislação simbólica é aquela que é trazida, colocada no ordenamento jurídico apenas como um símbolo. E uma das finalidades da legislação simbólica é fazer com que eu tenha uma diminuição das repercussões sociais. É dar, entre aspas, um cala-boca na sociedade. E aí é interessante notar que uma das legislações que veio com maior expressão do trabalho doméstico foi a Emenda Constitucional 72, que eu já me referi aqui. A Emenda Constitucional 72 ela é de 2013. E em 2012, final de 2012, início de 2013, foi justamente o período que no Brasil nós estávamos vivendo uma época de revoluções sociais, onde o povo estava na rua buscando novos direitos, e aí o que o legislador fez? Apresentou uma lei que, conforme foi noticiado pela mídia, foi a lei que salvaria o empregado doméstico e que acabaria com o empregador doméstico. Por onde se andava naquela época, todo mundo falava, agora não vai ser mais possível ter contratação de empregado doméstico porque vai ficar muito caro. Não encareceu. Na verdade, somente regulamentou. Ah, mas agora eu vou ter que pagar a hora extra. Não, é só você não deixar ele trabalhar em jornada extraordinária. Como nenhum outro empregado no Brasil deveria trabalhar em jornada extraordinária sem oferir pelas horas extras. Por que com o empregado doméstico tem que ser diferente? Então, nós temos aí, culturalmente, essa questão discriminatória. E com a Emenda Constitucional 72, nós tivemos, então, a extensão de novos direitos. E, para regulamentar essa emenda constitucional, foi editada a Lei Complementar 150, 2 anos após, em 2015. E a Lei Complementar 150, eu confesso para vocês que eu não sei ainda o que é pior. Se é a Lei Complementar 150 ou se é a reforma trabalhista. Porque, em alguns pontos, nós vamos ver aqui que a Lei Complementar 150 ela consegue ser pior para o empregado que a reforma trabalhista. Algumas coisas que foram implementadas pela reforma já eram aplicadas para o empregado doméstico de forma isolada, que não era assegurado para os demais empregados, já tinha sido precarizado para o emprego doméstico. Então, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar 150, considera-se doméstico aquele que presta serviço de forma contínua. E aqui eu grifei mesmo a palavra contínua, que nós vamos guardá-la para a análise do trabalho intermitente, que eu vou fazer logo a seguir. Então, doméstico é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana.
Então, o que nós vemos aqui? A conceituação. E desse conceito, nós podemos extrair quais são os elementos necessários para configurar uma relação de emprego. Porque eu acabei de dizer que aqui nós somos, no Brasil, nós somos 7.200.000 empregados domésticos, mas desses, apenas 1.700.000 são formalizados. E o resto? O resto está na informalidade. O resto não se encaixa nesse contexto aqui, não se encaixa nesse conceito, não se encaixa nesses requisitos. Consequentemente, eles não têm proteção trabalhista. Eles são empregados autônomos, são os famosos diaristas. Então, por não ter essa proteção, eles não têm necessidade de se submeter a nenhuma regra que foi estabelecida pela Lei Complementar 150. Isso tem que ficar claro. Então, o empregado doméstico é aquele que presta natureza de forma contínua. E o que é o contínuo? E aqui a Lei Complementar 150 ela já trouxe um avanço nesse sentido, porque até então não existia um parâmetro para essa continuidade. Então, eu tinha uma necessidade de ser configurado o trabalho contínuo, e aí eu tinha uma divergência jurisprudencial. Por quê? Continuidade, se você for olhar no dicionário, você vai ver que é aquilo que não tem interrupção. Então, para ser contínuo, eu precisaria de um trabalho exercido 7 vezes por semana. E aí, parte da doutrina dizia, com a lei do repouso semanal remunerado, do repouso semanal remunerado, que foi aplicado para o empregado doméstico, eu já não teria mais a continuidade, porque ele já teria o direito de repousar 1 vez por semana. Então, o trabalho dele não seria mais contínuo. E aí, nós utilizávamos, até então, até a emenda constitucional 72, a Lei Complementar 150, o direito comparado. Na Argentina, o doméstico só é considerado doméstico aquele que trabalha mais de 3 vezes por semana, e que foi o critério adotado pela Lei Complementar 150. Segundo ela, doméstico é aquele que presta serviço por mais de 2 dias por semana. Então, a continuidade aqui, entendida pela lei do doméstico, é aquele serviço prestado pelo menos 3 vezes por semana. Então, menos que isso, não será empregado doméstico, consequentemente, vai ser apenas diarista e vai receber apenas pelos dias trabalhados e não tem vínculo empregatício e está na informalidade. Eu tenho críticas pessoais a respeito disso, mas não vou entrar nisso porque não é esse o objeto da nossa conversa hoje. Tá? Então, além disso, ele tem que ser subordinado, como qualquer empregado. O trabalho tem que se dar de forma onerosa, pessoal, e aqui vem os requisitos específicos do emprego doméstico, que é a finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, porque empregador doméstico só pode ser pessoa física ou família. Eu não posso ter pessoa jurídica como empregador doméstico. Isso não mudou, ainda com a reforma trabalhista, continua até porque a reforma trabalhista não tocou no doméstico, uma vez que ele é alvo de legislação específica. E o trabalho doméstico ele tem que ser exercido no âmbito residencial da família. Então, é por isso que eu falo empregado doméstico e não empregada doméstica. Porque, muito embora a grande maioria seja do sexo feminino, mas o porteiro da residência também é empregado doméstico, o jardineiro também é empregado doméstico, o motorista particular também é empregado doméstico. Todas essas pessoas se enquadram nesse conceito legal de empregado doméstico. Então, visto isso, nós vemos que o empregado doméstico ele é alvo de preocupação mundial. Não é só no Brasil que eu tenho essa discriminação em relação ao emprego doméstico, não. E a OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 2011, em junho de 2011, aprovou a Convenção 189, que estabelece que trabalhadoras e trabalhadores domésticos têm os mesmos direitos básicos que os outros trabalhadores. Vejam, isso foi em 2011, 2 anos antes da Emenda Constitucional 72. Essa convenção ela foi ratificada pelo Brasil, mas ela só entrou no Congresso Nacional através de uma mensagem 132 de 2016 em 2016. E, atualmente, ela aguarda aprovação no plenário da Câmara dos Deputados. E aí é interessante porque nós não podemos nos descuidar da intenção do legislador.
Vejam que logo após ter sido aprovado em convenção internacional a igualdade de direitos, tem os mesmos direitos básicos que os outros trabalhadores. O legislador se antecipou e disse: olha, eu vou dar uma resposta para a sociedade que está nas ruas, eu vou me anteceder à entrada em vigor no Brasil da Convenção Internacional e eu vou fazer uma legislação que amplie alguns direitos, mas na qual eu possa fazer toda a modelagem para que isso também não seja da forma que está previsto na Convenção. Então, eu entendo que a intenção do legislador ao editar a Emenda Constitucional 72 foi estender alguns direitos para evitar a igualdade entre empregados domésticos e demais empregadores. E aí veio, então, a Emenda Constitucional 72, de 2013, foi regulamentada 2 anos após pela Lei Complementar 150. E a legislação que está em vigor hoje estabelece vários direitos para o empregado doméstico. Ela revogou expressamente a Lei 5859, de 1972, que era a lei que até então regulamentava o trabalho doméstico no Brasil. E, então, agora, com o advento da reforma trabalhista, a Lei 13.746 ela vai entrar em vigor agora em novembro, muito se discute se os termos da reforma serão aplicados ao empregado doméstico. E se fosse, na época de vigência da Lei 5859, eu até diria que seria mais difícil disso acontecer. Porque a Lei 5859, ela proibia por completo a aplicação da CLT ao trabalho doméstico. Então, seria assim, ó, o empregado doméstico ele é regido por legislação específica e aqui a CLT não toca. Mas, com a Lei Complementar 150, passou a constar lá no seu artigo 19, expressamente, a aplicação da CLT de forma subsidiária à Lei Complementar. Então, hoje, o que nós temos? Temos, sim, uma legislação específica para o empregado doméstico, mas eu tenho a possibilidade de ser aplicada a CLT naquilo que não for incompatível. E aí é interessante lembrar, né, as lições do mestre Norberto Bobbio, que, ao discorrer sobre as formas de solucionar as antinomias do ordenamento jurídico, ele estabeleceu vários critérios. Critérios da anterioridade, critérios da especialidade. E um dos critérios que tem sido invocado para quem defende a aplicação da reforma trabalhista ao empregado doméstico é o critério que lei posterior revoga lei anterior. Então, há muitos que entendem que, por ser a lei complementar posterior, por ser a reforma trabalhista posterior à lei complementar 150, é possível, sim, a aplicação. E também pela previsão já específica, que já consta na lei complementar 150, de aplicação da CLT. Então, vamos aqui pensar sobre algumas possíveis aplicações das novas regras da reforma trabalhista ao empregado doméstico. Primeira delas, trabalho intermitente. Acredito que um dos temas mais polêmicos que está sendo introduzido com a reforma trabalhista é o trabalho intermitente. E o que é o trabalho intermitente? O conceito está lá no artigo 443, parágrafo 3º da CLT, que fala-se: considera-se como trabalho intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. E ali eu fiz 2 destaques nesse artigo, justamente para nós refletirmos sobre a sua possibilidade de aplicação no emprego doméstico ou não. O primeiro destaque é que o trabalho intermitente ele é um trabalho não contínuo. Então, isso aqui nos dá margem a entender que não será aplicado ao emprego doméstico. Por quê? Porque nós acabamos de ver que,
para ser aplicado ao trabalho doméstico, para ser configurado a relação de emprego doméstico, eu preciso que o trabalho seja exercido com continuidade. Então, muitos estão dizendo que o trabalho intermitente não seria de forma alguma aplicável ao emprego doméstico, uma vez que seria incompatível com a própria natureza desse tipo de relação. Mas, por outro lado, eu tenho a parte final do parágrafo 3º do artigo 443, que fala que esse trabalho intermitente pode ser aplicado independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. E ali faltou até uma parte, que ele exclui apenas o aeroviário. E ele falou assim, com exceção do aeroviário, que tem legislação específica. Na verdade, ele deveria ter falado, exceto todos que têm legislação específica. Mas será que essa omissão do legislador foi proposital? Então, se ele falou que é independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, significaria, então, que ele já estava pensando no trabalho doméstico? E aí nós podemos refletir o seguinte, será que o trabalho intermitente não seria útil para tirar da informalidade os diaristas, que nós acabamos de falar deles? Os milhões de diaristas que nós temos no Brasil hoje, que não estão formalizados, que são trabalhadores autônomos? Então, eu não poderia ter um empregado doméstico que seria convocado pelo empregador para trabalhar em períodos específicos, sem que fosse retirado a sua condição de empregado? E aí ele teria um mínimo de proteção? Ele teria depósitos de FGTS, ele receberia 13º, ele receberia suas férias. Então, há quem entenda que isso acabaria por melhorar as condições de trabalho do doméstico. Mas aí nós precisamos entender o seguinte, será que isso efetivamente vai melhorar? Porque um dos tópicos que mais tem sido alvo de crítica na reforma trabalhista é o trabalho intermitente. Por quê? Porque é uma forma escancarada de precarização do trabalho. Vamos pensar. Aqui fala que, no artigo 443, nos outros parágrafos, diz que se o empregado ele for convocado pelo empregador, e ele tem que ser convocado com pelo menos 3 dias de antecedência, se ele não comparecer no trabalho, se ele aceitar, ele tem 24 horas para aceitar, e não comparecer, ele vai ter que pagar uma multa de 50% do período da remuneração que seria devida a ele. O mesmo se aplica ao empregador que convocar esse empregado e não deixar com que ele trabalhe. Também é devida, essa multa é devida para ambas as partes. Mas aí o interessante é que o legislador ele só menciona 50% da remuneração, mas ele não fala por qual período essa remuneração será devida. Se seria a remuneração mensal, se seria a remuneração do dia. Então, vamos imaginar que aquele empregado doméstico ele foi contratado para trabalhar apenas no período que a mulher foi convocada para prestar um serviço em outra localidade. E ela vai ficar lá, foi uma transferência provisória, ela vai ficar lá durante 2 meses. Ele foi contratado para trabalhar e acabou que não foi no dia contratado, muito embora ele tenha dado a sua anuência ao empregador. E aí, seria devido que ele pagasse 50% desses 2 meses? Imagine outro que teria sido contratado para cuidar de um idoso no período de 6 meses, porque depois disso um dos filhos teria disponibilidade para cuidar. E aí seria 50% sobre 6 meses? Então, essa questão da multa aqui é algo que ainda será objeto, né, de pacificação jurisprudencial. Acredito que nós teremos muitas divergências sobre isso. E eu entendo que, mesmo não sendo para o doméstico, essa remuneração ela só será devida pelo período se ele for inferior a 1 mês. Se for superior a 1 mês, esse 50% tem que incidir apenas sobre a remuneração mensal, é um entendimento pessoal que eu tenho, sob pena de onerar demais a parte que for sucumbente nessa obrigação de prestar os seus serviços, certo? Então, isso aqui nos demonstra que, muito embora eu possa ter
empregados domésticos saindo da informalidade, mas a situação não vai ser tão benéfica para ele como se apresenta. Outra questão. As novas regras do trabalho intermitente diz que, ao final de cada período trabalhado, o empregador vai pagar para o empregado as suas férias e o 13º. E, depois de 1 ano de trabalho, ele fala de 12 meses, o empregado vai ter direito a 1 mês de férias, o que também está fora do contexto da CLT, porque todos nós sabemos que as férias são de 30 dias e não de 1 mês, podendo ter redução do seu período, considerando as faltas injustificadas do trabalhador no emprego. E aí, é interessante, porque com essa nova provisão, o empregado foi convocado para trabalhar 2 meses. Aí ele vai receber 2 dozeavos de férias ao final do período. Ele continua com o vínculo dele, depois ele é contratado para trabalhar mais 1 mês. Ele vai receber 1 dozeavo de férias. Aí depois fechou 1 ano, ele vai ter direito ao descanso. Mas aí ele vai sair de férias sem receber nada. Por quê? Porque ele já recebeu as férias dele proporcionais aos períodos que ele foi convocado. E aí isso é possível, inclusive, de se analisar em constitucionalidade, porque a Constituição diz que é devido ao empregado remuneração e gozo de férias, acrescido de 1/3. Então, como é que eu asseguro para o empregado que ele terá direito às férias, mas ele não vai ter dinheiro nas férias? E aí ele vai ficar em casa dormindo as férias todas, porque ele não vai ter como sair com a sua família, uma vez que as férias não foram remuneradas para ele na época do gozo delas. Então, aí eu teria ainda mais prejudicado a relação de emprego doméstico, que já é precarizada. Outra questão importante, só para finalizar o trabalho intermitente. O FGTS, a reforma trabalhista, diz que vai ser pago considerando a remuneração mensal, a média mensal que a pessoa recebeu. Mas quando é que esse empregado vai levantar o FGTS? A lei não diz que ao final de cada período de trabalho ele levantará o FGTS, não. Ele só vai levantar no término do contrato. E aí, por que o empregador dispensaria um empregado intermitente? Se ele não está tendo ônus. Se naquele período mensal não houve a prestação de serviço, eu não tenho recolhimento de FGTS. Então, para eu dispensar esse empregado por justa causa, vai ser uma onerosidade sem necessidade para mim, enquanto empregador. Porque eu vou atrair para mim a multa de 40% do FGTS, sendo que eu não preciso pagar isso porque esse contrato de trabalho não está onerando. Então, o que tende a acontecer é ter contratos grandes de trabalho intermitente com longos períodos de alternância, longos períodos sem prestação de serviço. E aí, ter assegurado o direito ao FGTS vai ser mais uma legislação simbólica, né? Só para dizer que tem, porque quando é que ele vai levantar isso? Ninguém sabe. Então, muito embora seja utilizado o argumento de que o trabalho intermitente vai tirar muitos empregados domésticos da situação de informalidade, mas eu entendo que isso não vai trazer nenhuma progressão para a regulamentação, para os direitos do empregado doméstico. Porque, ainda que eles saiam um pouco da informalidade, mas as condições de trabalho que serão asseguradas não são condições adequadas e continuam sendo precárias. Outra questão que nós podemos pensar de aplicação no trabalho doméstico é a prescrição intercorrente. Nos termos da reforma trabalhista, em um processo judicial, no qual a parte for intimada para tomar uma providência e ela não tomar essa providência no prazo de 2 anos, vai ocorrer a chamada prescrição intercorrente, que, inclusive, pode ser declarada de ofício pelo juiz, como, de fato, já é declarada, né? Todos nós sabemos disso, mas a prescrição intercorrente, então, até então, era um instituto que não era aplicável ao direito do trabalho e veio aí com essa nova regulamentação. E o doméstico com isso? Muito me preocupa essa figura em relação às lides trabalhistas que envolvem empregado doméstico. Porque nós sabemos que na Justiça do Trabalho continua sendo aplicável o princípio do ius postulandi.
A parte ela pode ajuizar uma ação sem a presença necessária de um advogado. E aí, se isso, na prática, nós sabemos que isso não é nada vantajoso para o empregado, que não tem conhecimento técnico nenhum, e muitas vezes chega numa audiência trabalhista sem saber o que está fazendo ali, e o juiz, em razão da sua imparcialidade, não pode ajudá-lo? E muitas vezes nós vemos consequências catastróficas dessa realidade, de muitos empregados que chegam na Justiça do Trabalho e não têm os seus direitos assegurados por não estar assistidos por advogados. Consequentemente, vamos imaginar um empregado doméstico. Todos concordam comigo que, na sua maioria, o empregado doméstico são pessoas com baixo nível de escolaridade. Certo? Então, com exceções de fisioterapeutas, que podem ser cuidadores de idosos, né, e que aí vai ter curso superior, mas, na sua maioria, o empregado doméstico é aquela pessoa que mal tem um ensino fundamental. E aí, quando ele vai perante o judiciário, alguns fazem a opção de se dirigir até o serviço de atermação e não contam com a presença do advogado e começam uma lide judicial sem a presença do advogado. E aí, vamos imaginar esse trabalhador que vai receber na sua casa uma intimação, por exemplo, para apresentar o endereço correto do seu empregador, que já mudou de residência, já não está mais naquela casa onde ele morava. Então, esse empregado, ele não sabe nem onde que ele vai, ou se souber, ele está esperando a audiência para uma data e aí chega lá na audiência e fala, olha, nós não encontramos o empregador. Ele desiste. E aí, depois o juiz manda intimá-lo e ele nem se preocupa com isso. Então, a possibilidade de ser decretada prescrição intercorrente para o empregado doméstico, entendo eu ser muito maior do que para os demais empregados. Entendo que nem todos são, ou os outros empregados também se utilizam do ius postulante e também podem ter essa realidade, mas eu entendo que, em razão do nível de escolaridade do empregado doméstico, a prescrição intercorrente para ele vai ser um pouco mais severa. Outro tema importante, e aqui eu até entendo que a lei do doméstico ela é um pouco pior que a reforma trabalhista, principalmente em relação ao intervalo intra-jornada, que eu já vou começar falando dele antes de falar da compensação, porque o empregado doméstico era o único empregado, depois da Lei Complementar 150, que já tinha regulamentado a possibilidade do seu intervalo interjornada intrajornada ser de apenas 30 minutos. O que não era possível para nenhum tipo de empregado, e ainda não é, né? Mesmo com o advento da reforma trabalhista, ainda é assegurado o intervalo mínimo de 1 hora para quem trabalha em jornada superior a 6 horas diárias, só que mudou-se agora a natureza do pagamento que é feito pelo trabalho nesse período de intervalo intrajornada. Então, quando o empregador não cumprir o intervalo intrajornada, ele pode pagar apenas o período que foi suprimido, e isso agora passa a ter natureza indenizatória e não mais salarial, como era até então. Então, para o empregado doméstico, na verdade, o que já tinha na Lei Complementar 150 é que, por acordo individual entre o empregado e o empregador, já era possível reduzir o intervalo para 30 minutos. O que não é possível para os demais empregados, mas a lei do doméstico diz que é possível reduzir para 30 minutos sem pagamento de nada. Não tem pagamento de hora extra, não tem compensação, não tem pagamento de parcela indenizatória nenhuma. Então, a lei do doméstico continua sendo pior que essa norma que vem aí com a reforma trabalhista. Agora, em relação à compensação de jornada, a lei do doméstico ela diz que o acordo de compensação ele também pode ser feito de forma individual. Então, o que não existia para os outros empregados, né, até porque muitos consideravam inconstitucional o acordo de compensação de jornada individual, e sendo devido apenas o banco de horas instituído por norma coletiva, no caso do empregado doméstico, já era possível a compensação feita através de acordo individual entre empregado e empregador. Só que lá,
tem a seguinte disposição. As 40 primeiras horas extras podem ser compensadas no mesmo mês, sob pena de pagamento com um adicional. O que exceder a 40 horas extras pode ser compensado em 1 ano. Então, isso aqui também continua sendo pior que a reforma trabalhista. Porque as 40 primeiras horas, todas mediante acordo individual escrito com empregado e empregador, elas podem ser compensadas no mesmo mês. Então, se eu fizer até 40 horas extras semanais, eu vou compensá-las dentro do mesmo mês. Então, eu trabalho mais um dia e folgo em outros dias. Mas se eu fizer muita hora extra, e aí é esdrúxulo pensar nisso, porque essa proteção de muitas horas extras deveria ser maior, porque muitas horas extras sobrecarregam muito mais o empregado. Se eu fizer mais que 40 horas extras, eu posso compensar em 1 ano. O que só é admitido, mesmo após a reforma, só é admitido mediante negociação coletiva. Então, como eu disse, a lei do doméstico consegue ser pior que a reforma nesse ponto também. O que nós temos com a reforma hoje? A partir de novembro, né? O artigo 59 da CLT passa a estabelecer o banco de horas, ou o acordo de compensação de jornada. Por negociação coletiva, a compensação pode ocorrer em 1 ano, o que pode acontecer com o empregado doméstico sem negociação, de forma individual. Por acordo individual feito por escrito entre empregado e empregador, a compensação é feita em 6 meses. E por acordo tácito, ou seja, não precisa de nada escrito, só de ficar lá após a jornada de trabalho, eu já tenho a possibilidade de compensação, o que é feito em 1 mês. Certo? Então, nós temos aí todo esse panorama após a reforma, o que não está muito distante do que já vinha sendo previsto na relação de emprego doméstico. Outra questão importante ainda sobre jornada é a questão da jornada 12/36. Agora, depois da reforma, essa jornada pode ser estabelecida mediante acordo individual e não somente por acordo coletivo, como é até então. Só que, no caso do doméstico, a Lei Complementar 150 já estabelecia a possibilidade de ser fixada a jornada 12/36 através de acordo individual. Então, sem a necessidade de negociação coletiva, eu já tinha a possibilidade de ser aplicada a jornada 12/36 ao doméstico, que é muito comum no caso de cuidadores de idosos. Outra questão que nós temos que pensar sobre a sua aplicação ao emprego doméstico é a questão do fracionamento das férias. As férias, segundo a legislação do doméstico, a Lei Complementar 150, elas podem ser fracionadas em 2 períodos, sendo que um deles tem que ser de, no mínimo, 14 dias. Com a emenda, com a reforma trabalhista, o artigo 134, parágrafo 1º da CLT, passou a prever que é possível o fracionamento das férias em 3 períodos. Então, isso aqui acaba prejudicando. E aí, nós temos que verificar a possibilidade ou não de aplicação dessa norma ao emprego doméstico. Eu entendo que não pode ser aplicado. Por quê? Porque eu entendo que a aplicação subsidiária da CLT, ela se dá apenas em questões que a lei for omissa, o que não é o caso das férias. Então, se eu tenho uma previsão específica de 2 períodos, entendo eu que esse fracionamento em 3 períodos, ele não pode ser aplicado ao empregado doméstico. Então, esse fracionamento em 3 períodos, assegurado aí pela reforma trabalhista, é da seguinte forma: um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias, assim como ocorre com o doméstico, e os demais não podem ser inferior a 5 dias corridos cada um. O que não tem previsão aqui, porque se um deles é inferior a 14, o outro vai ser o que sobrar. Não pode ser inferior a 14, o outro vai ser o que sobrar do período de férias. E, para finalizar, eu achei muito interessante, digamos interessante, aqui eu estou utilizando o interessante de forma sarcástica mesmo, a previsão que passou a constar na CLT, no artigo 456-A,
falando que o empregador pode incluir no uniforme logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras. E aí é interessante, porque agora o empregado vai ser um outdoor do empregador. Eu encho o uniforme desse empregado de logomarcas de empresas parceiras. Olha, não existe na Lei Complementar 150 nenhuma disposição nesse sentido. Então, aplicando-se a subsidiariedade da CLT, eu poderia, sim, aplicar, e eu acredito que será, sim, aplicado aos empregadores domésticos, essa previsão para o empregado doméstico também. E aí vai ser cômico, né, para não falar trágico, ver aquele empregado doméstico que vai ter lá no seu uniformezinho a logomarca da empresa do seu empregador. E aí, a hora que ela for no supermercado fazer a compra, ela já vai estar anunciando. Certo? Vai ser uma forma de marketing do empregador. Isso, para mim, significa tratar o empregado como objeto. Como forma de precarizar ainda mais a figura do empregado, que vai servir como um instrumento de publicidade para o empregador. Mas veremos que, infelizmente, será assim utilizado e não há nada, tecnicamente falando, que impeça essa utilização ao contrato de trabalho do doméstico. Então, esses são as principais, ou alguns pontos que eu selecionei para a gente pensar. E algo que eu sempre tenho falado nas minhas palestras é a respeito da repercussão da reforma trabalhista. Muito nós estamos ouvindo sobre a reforma, muita coisa tem sido dita, muita coisa tem sido apavorante, né? Muito tem se falado que vai piorar tudo, que vai acabar tudo, que vai acabar a advocacia, que vai acabar tudo. Mas eu entendo, e eu sempre gosto de olhar as coisas pelos dois enfoques, eu entendo que o lado positivo disso, se é que existe, vai ser a necessidade de especialização dos advogados, dos magistrados. Entendo eu que a reforma trabalhista vai trazer um efeito na Justiça do Trabalho que nós ainda não temos. São aquelas pessoas que não estudam, que estão na Justiça do Trabalho só para fazer acordo. Todos nós conhecemos pessoas assim. Não é o nosso caso, né? Que estamos aqui especializando, que estamos estudando, mas nós sabemos que existem esse tipo de profissional. E esse tipo de profissional, ele não vai prevalecer. Mas aqueles profissionais que estão em busca do seu desenvolvimento profissional, que estão em busca de conhecimento, eu acredito que eles não serão afetados. Por que não? Porque os advogados, querendo ou não, são aqueles que formam a jurisprudência. Eu não tenho pronunciamento judicial sem uma tese exposta em uma petição inicial, em uma contestação. Então, cabe a nós, advogados, formarmos a jurisprudência, trabalharmos interpretações da reforma trabalhista, da lei, que visa atender os nossos clientes e, além disso, interpretações que visam um desenvolvimento da legislação, da interpretação legal, a fim de atender a todos os princípios constitucionais que nos são tão caros, como o princípio da proteção, como o princípio da valorização social, do desenvolvimento social. Então, acredito que a reforma será, sim, um desafio, mas será um desafio que será muito bem aceito por quem não tem medo, por quem está disposto a prosseguir. E para o empregado doméstico, essa disposição ela vai ter que ser um pouco maior, porque é o empregado que, para conseguirmos algo para eles, judicialmente falando, é complicado, porque a lei não ajuda, mas temos que nos esforçar, sim, para progredirmos na legislação, para progredirmos na interpretação dessa lei e, assim, alcançarmos condições melhores de trabalho para esses empregados. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada a todos.